Bem, amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania. Normalmente eu não leio o currículo do convidado, mas hoje eu vou abrir uma exceção, até pela gentileza, a forma sempre solícita que atendeu este advogado em alguns encontros e fez questão de estar de São Paulo aqui no estúdio da Marvic para uma gravação. Doutora Lígia Cocos é dermatologista, formada pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Medicina e Estética e diretora da Clínica Lígia Cocos de Dermatologia. Fiz um pequeno resumo, tá bom assim, doutora? Tá ótimo. Doutora, vamos trabalhar um pouquinho para dar dica para o telespectador, pode ser? Claro. Não fiz pauta da doutora Lígia, hein? Estou arriscando aqui, vamos ver o que vai acontecer. Doutora Lígia, questão. Aqui em Santos, a doutora está sempre em São Paulo trabalhando, mas sempre está prestigiando aqui a Baixada Santista. Questão do sol. E também na capital hoje, né, que o sol agora está em todo lugar. E sem filtro solar. Realmente isso é o maior perigo para as pessoas e é o maior temor do médico dermatologista, doutora? É o calor excessivo, a queimadura de sol? É um motivo do dermatologista, às vezes, até ser encarado com um certo tédio, aborrecimento, porque o dermatologista pode chegar até a ser um pouco maçante, tanto que ele bate nessa mesma tecla da necessidade do filtro solar. Realmente, até nem precisamos falar de câncer de pele, falemos de rejuvenescimento, de manutenção da aparência. É uma das grandes armas anti-envelhecimento, é o próprio fato de se usar filtro solar diariamente. E para as moças bonitas que gostam de ficar bronzeadas, eu sempre repito que o filtro solar não é de forma alguma um empecilho para se obter o bronzeado tão desejado. É até com filtro solar que se consegue um tom dourado, lindo, duradouro. Então usem sim filtro solar, principalmente em situações de grande exposição. Vocês aqui em Santos moram numa cidade privilegiada, tão bem administrada que eu sei, com esse calçadão enorme, esse jardim, o maior do mundo, né? Segundo me consta, o maior jardim à beira-mar do mundo, com essas pistas para bicicleta, com esses lugares para passear. As pessoas mais velhas, quer dizer, estão há mais anos expostas ao sol, por isso mesmo, como a radiação é cumulativa, devem ter uma preocupação especial em se proteger. E com isso, usando o filtro solar, aproveitar, sim, essas horas de lazer, de passeio, de companhia dos amigos. Até eu costumo, às vezes, discordar de alguns colegas, eles também discordam de mim, porque muitos dermatologistas recomendam, como se fazia antigamente, que se vá à praia somente em horários mais limitados, das 8 às 10, depois das 14 horas. Eu não consigo chegar em lugar nenhum nesse horário, e até por causa de um fim de semana, justamente as pessoas querem ficar mais à vontade, ir à praia no mesmo horário que seus amigos vão, que a família vai, acordar um pouco mais tarde. E é por isso que existem os filtros solares hoje em dia tão avançados, tão sofisticados, para que se permita ficar mais à vontade. E é bom entender o que é o FPS. Quando as pessoas leem FPS 10, fator 10 de proteção, significa que esse filtro conseguirá proteger sua pele 10 vezes mais do que ela estaria protegida caso não estivesse se usando nada. Então, alguém que com 10 minutos ficasse vermelha ao sol, então uma criancinha loira de olhos azuis, se colocada ali numa praia às 14 horas ou ao meio-dia, levasse apenas 10 minutos para ficar vermelha, com o fator 10 ela levará 100 minutos para ficar vermelha. É o tempo que esse fator multiplica aquele tempo limite que alguém tem. Uma pessoa mulata, por exemplo, já teria um limite maior de tolerância ao sol e um fator 10 multiplicaria. Se ela leva 30 minutos para ficar com a pele ardente, ela levaria 300 minutos. Então, por isso que o fator de proteção dará a proteção de acordo com o grau de tolerância que alguém, por fatores éticos, por fatores étnicos, por fatores genéticos e também circunstanciais, pelo local em que se está, se é uma praia do Nordeste, se é uma praia num dia nublado, esse fator vai dar uma multiplicação daquele tempo em que se levaria para se obter algum dano na pele. Então, o filtro solar
promove até um belo bronzeado e protege tanto do câncer quanto do envelhecimento e também de outras doenças causadas pelo sol, as alergias solares, as manchas que tanto afligem as brasileiras, que na sua maioria têm uma pele mais dourada, pegam bronzeado com facilidade, são justamente essas mulheres que também ficam tristes no espelho quando se veem manchadinhas ali nas bochechas, ou pela gravidez, ou porque tomam pílula, ou simplesmente por fatores raciais, étnicos mesmo. Doutora, uma questão. O grande problema da mulher, como a doutora falou, é o bronzeamento, depois se preocupa com a marquinha que ficou depois, né, do bronzeamento que não ficou regular. A doutora é favorável à questão do bronzeamento artificial? Tem algum problema na questão da dermatologia ou não? Sabendo usar... O bronzeamento artificial, que tantas dúvidas suscitaram, é, de fato, na minha opinião, discordando de alguns colegas, uma conquista da ciência. Se conseguiu reproduzir o ultravioleta em forma de uma máquina que emite radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, aprovada no mundo inteiro, ao contrário de algumas declarações enganadas, confusas de alguns dermatologistas, que falaram que o bronzeamento, que as máquinas ultravioletas estão proibidas. Não estão proibidas, e se fossem proibidas no Brasil, seria o primeiro país a se proibir as máquinas de ultravioleta. O que nós precisamos é de uma regulamentação do uso. Nós não podemos desistir de uma conquista da ciência que serve para tantas coisas. Seria o mesmo que proibir o automóvel, já que cresce o número de pessoas que morrem em acidentes automobilísticos. O que é preciso é regulamentar esse uso. As pessoas não podem, antes dos 18 anos, a não ser nos casos de indicações médicas, ou por alergias, ou por tratamento de vitiligo e eczemas, se submeterem à exposição descontrolada de máquinas de ultravioleta. As máquinas de ultravioleta também, a exposição deve ser acompanhada por um médico, a clínica deve ter um médico responsável para que não haja abusos, não haja exagero. E não só para doenças serve o ultravioleta artificial, serve também para proteger a pele do próprio câncer, que alguém poderá ficar em perigo, alguém poderá se expor mais a um câncer se estiver branco demais e tiver que passar uma temporada numa região muito quente. Às vezes os dermatologistas pedem que alguém de pele muito branca faça algumas moderadas exposições a ultravioleta A, para que adquira um certo bronzeado natural, e esse bronzeado o protegerá numa situação de exposição, ou por férias, ou por alguma expedição, ou por alguma atividade que alguém desempenha ao ar livre. Isso pode ser manejado. Então, ainda bem que não estão proibidas, estão funcionando sim, ainda que graças a liminar em algumas regiões, mas eu me lembro até que o juiz que liberou sabiamente as máquinas de ultravioleta fez até uma declaração muito interessante. Haveria que se proibir as pessoas de irem à praia também, porque o ultravioleta que se toma numa praia é igualmente nocivo se alguém se expuser de maneira intempestiva, descontrolada. Vamos aceitar as conquistas da ciência e regulamentar a ciência. É por isso que existe um capítulo agora que muitos se dedicam ao estudo, que é a bioética. É como lidar com os avanços da ciência sem que isso venha tornar a nossa vida difícil. As conquistas da ciência são para trazer uma melhora na nossa passagem aqui pela Terra. Doutora Lídia, obrigado, viu? Rita, parabéns, viu? Obrigada, Walter. Vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, voltamos já.